Boa noite, família. Vão chegando, dando seu like. Então nós vamos falar agora sobre a fé que toma posse. Primeira, olha só, gente, uma coisa que eu queria falar para você. A fé que toma posse. Antes de falar da fé que toma posse, eu vou falar sobre uma fé que muitos aqui acham que nunca ouviram falar. Muitas pessoas falam assim: eu tenho fé em Deus, não é? Nós vamos falar sobre a fé de Deus. De Deus. Você sempre tem o que o teu coração crê, meu irmão, meu irmão. Isso eu falo sempre. Você sempre tem o que o seu coração crê. Então a sua vida é o resultado daquilo que o teu coração crê. A chave, gente, principal da fé não é ter a fé em Deus. Oh, Vinícius, como assim? Mas sim ter a fé de Deus. A fé de Deus, gente, é a fé mais poderosa de todo o universo. É a fé incomparável, é a fé que move montanhas. Meu irmão, minha irmã, eu já falei isso algumas vezes, mas eu gosto sempre de repetir algumas coisas. E uma delas que eu queria falar hoje é sobre a bondade de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus é tão bom, mas tão bom, que você não tem noção da bondade dele. Você fica, gente, você olha para a bondade de Deus e fica assim: meu Deus, é isso mesmo? Te deixa constrangido a bondade dele, gente. Mas a religiosidade sempre faz dele um Deus mau. Gente, eu odeio como ruim a religiosidade faz com relação ao caráter de Deus, sobre quem Deus é. Hoje eu recebi, gente, uma mensagem de uma pessoa e eu fiquei tão feliz, gente. Gente, a felicidade dessa irmã era uma coisa louca. Por quê? Ela tem mais de 20 anos de igreja, frequenta um templo físico, religioso. Só que lá no íntimo do coração dela, ela falava assim: não é isso, não é possível ser isso. A comunhão com Deus, o amor de Deus, e ela com aquela vida de obras, de ter que ir no culto todo dia quase, de ter assumir um ministério, de ter cargos dentro da igreja, para você galgando cargos dentro da igreja. A vida dela era essa. Até que ela se deparou com uma mensagem do canal. Isso faz uma semana, acho, gente. E, gente, quando ela viu uma mensagem, ela ficou doida. Peraí. Aí ela começou a pedir a revelação do Espírito Santo e começou a navegar nos vídeos. Gente, a alegria dela, parece que ela tirou 1 tonelada de peso das costas. Porque, gente, a religiosidade é uma escravidão. Às vezes você larga a escravidão do pecado e vem para a igreja. Só que na igreja tem a escravidão da religiosidade, gente. E essa irmã, ela estava assim, radiante de felicidade. Gente, isso aí para mim, eu falo: Senhor, glória a Deus. É tudo para Ele, gente. É lindo o trabalho de Jesus. Só que ela se dispôs a não confrontar. Ela se dispôs a abrir o coração. E ela está combatendo a incredulidade. Em uma semana, ela já teve uma revelação incrível. Depois de 20 anos na igreja, gente. Meu irmão, minha irmã, continuando aqui. Olha para isso. A salvação é um dom dado pela graça. Todo mundo aqui concorda com isso. A salvação é um dom dado pela graça de Deus. Você tem que receber isso pela fé. Mas a parte mais louca, gente, olha só, mais louca disso, é que você não precisa nem ter a fé para ser salvo, gente. Você não. Deus te dá salvação como um presente da graça, mas Ele ainda te dá a fé não é sua, Ele te dá a fé dele, que você precisa ter para receber essa salvação que Ele nos deu pela graça. Louco, né, gente? Louco. Deus é perfeito. Muitas pessoas falam assim nos comentários, nas lives, gente, que gostariam de ter a minha fé.
Muitas pessoas, pô, Vinícius, um dia eu quero ter a tua fé. Um dia eu quero ter a tua fé. Eu sonho em ter a sua fé. Gente, isso não faz sentido nenhum. Sabe por quê? Por que você iria desejar a fé de um homem como eu, quando você pode desejar ter a fé de Deus? A minha fé, meu irmão, minha irmã, não faz nada, pois eu não vivo pela minha fé, e sim pela fé de Deus. Não deseje a minha fé, deseje a fé dele. E como obter a fé de Deus, Vinícius? Gente, o termo pode ser até de alguma forma assim, assustador e diferente para você. Mas é simples. Tudo que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã, é ser um cristão de forma totalmente verdadeira. Ou seja, você tem que crer em Cristo. Você tem que crer na obra consumada da cruz, plenamente. Uma vez que você acredita nesse sacrifício, mas você acredita de coração aberto, rasgando, você tem a fé de Deus no seu coração. É simples, gente. O problema da nova aliança é a simplicidade, porque as pessoas estão tão acostumadas com tanta coisa, é tanta bagagem para ter comunhão com Deus, que quando a gente fala da simplicidade da nova aliança, da fé simples que nós temos que ter, as pessoas ficam assustadas, gente. Agora, meu irmão, minha irmã, não espere por nada sobrenatural acontecer na sua vida para que você tenha uma fé inabalável, meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas querem ver para crer, como nós temos vários exemplos na Bíblia, gente. Não adianta você querer ter a fé de Abraão tendo a fé de Tomé, meu irmão, minha irmã. Agora sim, as pessoas, eu sou o herdeiro das promessas junto com Abraão, ele é o nosso pai da fé, ele era um homem de fé, mas a tua fé é de Tomé. Você tem que ver as coisas acontecer o sobrenatural, acontecer algum milagre que você veja para você ter fé, meu irmão, minha irmã. Tantos povos já passaram por diversos milagres e mesmo assim continuaram cheios de incredulidade. O grande exemplo foi o povo de Israel, saiu do Egito, foi atravessar o deserto, a gente viu inúmeros milagres do Senhor, as 10 pragas sobre o Egito, a coluna de nuvem, fogo à noite para aquecer eles, água saindo de pedra, codornas chovendo do céu, chovia codorna do céu, carne, gente, maná, tantos milagres que eles viram, mas continuaram cheios de incredulidade. Gente, se você esperar para ver algo, eu vejo vários canais aí na televisão de igrejas gigantescas que tem aí pelo mundo afora, o culto é só milagre, e as pessoas acham que aquilo é milagre. Você vê milagre, isso aumenta a sua fé. Não se engane, gente. Você, meu irmão, você receber um milagre na sua vida, não vai fazer com que você tenha fé. Quem dá a fé é Deus, e Ele já te deu essa fé, ela está dentro de você. Não confie, meu irmão, minha irmã, na minha fé, nem na sua fé. Confie na fé dele, de Deus. Entenda que Jesus convida a todos que estão nesta terra, meu irmão, minha irmã, a viver uma vida de fé. Já passou da hora de você ser um pouco mais ousado, um ousado da fé e menos covarde, meu irmão, minha irmã. Já passou da hora de você assumir aquilo que Deus tem para você, inclusive a fé. Chega de ter medo de agarrar aquilo que já é teu. Deus deu um potencial gigante para todos os seus filhos. E poucos desses filhos desfrutam 100% do potencial, gente, que Deus já colocou em você. Agora eu vou falar algo que vai te chocar. Vou fazer a pergunta: qual é o lugar mais rico do mundo? Aqui nessa terra. Qual é o lugar mais rico no mundo? Vamos ver se alguém acerta aí.
Qual que você acha que é o lugar mais rico do mundo? Escreve aqui no chat, enquanto eu tomo uma aguinha. Qual o lugar mais rico daqui do planeta? Qual o lugar mais rico do planeta? Não, na Terra, gente. Estou falando na Terra. Qual o lugar mais rico aqui nessa terra que a gente pisa? Dubai. Quem mais, gente? Quem dá mais? Quem dá mais? Dubai, meu quarto. Dubai. Muita gente Dubai, né? Dubai é um lugar rico, né? Agora eu vou te falar, meu irmão, minha irmã. Tem duas respostas. Sabe qual é o lugar mais rico dessa terra? Japão, Suíça. Gente, sabe qual o lugar mais rico? Foi só pra gente descontrair aqui. Sabe qual o lugar mais rico nessa terra? É o cemitério, gente. Sabe por quê? Lá estão todas as riquezas que Deus deu aos seus filhos e nunca foram cumpridas. Livros não escritos estão lá enterrados. Sonhos não realizados estão lá enterrados. Talvez às vezes por falta de ousadia, falta de coragem de assumir aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Todas essas pessoas estão nesse lugar rico, esperavam para que algo acontecesse, quando simplesmente já existia um convite aberto, meu irmão, minha irmã. Existe um convite aberto que Jesus te fez para que você viva 100% do potencial que você tem. Aceite, abrace, tome posse. Jesus foi um dos que cumpriram e viveram 100% do potencial que ele tinha, gente. Então, seja como Jesus no seu potencial. Pare de ficar esperando para que Deus se torne um homem, para que te torne um homem ou uma mulher de fé, gente. Isso não vai acontecer, porque você já tem a fé de Deus, porque isso já está decidido, porque Deus é fiel. Você precisa decidir ser fiel também. Você precisa se valorizar mais. Você, meu irmão, minha irmã, já olhou para si mesmo, olhando para si mesmo, e viu um filho de Deus? Já pensou no título que você carrega sobre si? De quem você é verdadeiramente? Meu irmão, minha irmã, chega de ter dúvidas sobre si mesmo. A dúvida e o medo são os piores elementos contra a fé. São eles que te fazem às vezes não se apropriar de nada. Dúvida e medo são eles que às vezes não te dão ousadia o suficiente para almejar uma fé de Deus. São eles às vezes que fazem com que a pessoa viva uma vida frustrada e vá morar depois, como é o destino de todos, naquele lugar mais rico, com seus sonhos enterrados. Os sonhos que já estavam prontos no plano espiritual para ele, e aquela pessoa, devido à fé e medo, não viveu esses sonhos, e eles foram enterrados junto com ela. Meu irmão, minha irmã, você precisa trancar completamente o seu coração para qualquer tipo de dúvida. Fechar o seu coração para o medo. Muitas pessoas sofrem com medo e a falta de segurança em sua fé. Uma coisa, meu irmão, minha irmã, que eu vejo claramente que atrapalha a vida de muitos irmãos e irmãs, é a soberba, o materialismo. Jesus vai dizer que você pode ter tudo aquilo que você diz, mas não vai falar sobre aquilo que você tem. Não é para você ficar falando sobre o que você tem. Tudo nessa terra é passageiro, meu irmão, minha irmã. E a única coisa que fica e vai para o céu conosco é a fé de Deus e o amor. Nada do que você se apegar aqui de forma material vai com você. Se você pode ter o que diz, meu irmão, minha irmã, o que a tua boca fala através da fé, você pode ter saúde. Então pare de dizer sobre enfermidade. Você pode ter prosperidade. Então pare de falar somente sobre pobreza. Já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, o quanto você mesmo se amaldiçoa todos os dias?
Somente dizendo coisas negativas sobre si mesmo? Somente se apropriando de coisas ruins para a sua vida? Gente, isso é surreal. Chega disso. Muitas das pessoas ficam totalmente preocupadas com maldições, gente. Maldições alheias, maldição hereditária, vindo de outras pessoas, vindo da família, que não sei quem pecou. Ficam preocupados que um parente pecou lá, o bisavô, e você está amaldiçoado. E ficam parados no tempo, gente. Isso me deixa doido. As pessoas preocupadas com isso, com feitiço, com macumba. Mas são elas que estão se amaldiçoando durante o dia, com frases negativas, simples e sutis, que saem da boca delas dizendo assim: eu não consigo, eu não sou bom, eu não aguento mais, eu sou fraco, eu não consigo ser curado. Pare com isso. Não diga o que você tem, meu irmão, minha irmã, quando você pode ter aquilo que você declara. Guarde essa frase. Não diga o que você tem, quando você pode ter aquilo que você declara. Se você tem coisas ruins na sua vida, declare coisas boas. Se você tem enfermidade na sua vida, declare saúde. Se você tem pobreza na sua vida, declare prosperidade. Você tem o que o seu coração crê, meu irmão, minha irmã. Às vezes não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. Deus já te deu, mas você não pega. Você se coloca para baixo, você se coloca como um perdedor, como um derrotado. O ato de crer precisa ser uma escolha na tua vida, meu irmão, minha irmã. Você deve escolher crer. É uma escolha. Deus não te obriga a crer. Crer não é uma fórmula mágica, gente. Religiosa. Sabe por que as pessoas acham que é crer? É exatamente isso, uma fórmula mágica religiosa, que a pessoa fica falando assim: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Gente, não adianta nada sair pela boca, se não saiu antes do coração, essa fé. Se você não falar eu creio de coração, não acontece nada. Aí você pode perguntar: mas Vinícius, então, como eu vou viver uma vida por uma fé que toma posse? Como assim essa fé que toma posse? Eu quero me aprofundar nesse assunto, que muitos cristãos não aceitam, não compreendem, gente. É sobre essa fé que toma posse. Nós conseguimos entender juntos até agora, dentro das lives que a gente fez até hoje, gente, o que é uma vida de fé. Nós entendemos muitas coisas, a escadaria da fé. E hoje, gente, é um assunto preponderante para que você viva a plenitude da nova aliança. Gente, agora, uma vida sem fé, ela não faz sentido nenhum. Nós conseguimos entender juntos, gente, o que é uma vida de fé. Uma vida sem fé, ela não tem sentido. Gente, sem fé, você nunca vai cumprir o que Deus tem para você. E nós chegamos nesse assunto que é a chave, gente, sobre uma fé que toma posse. A fé que toma posse não é somente a fé por si só. Entenda isso. A fé por si só é quando você crê que algo vai acontecer, que Deus ainda vai fazer. Mas a fé que toma posse é quando você crê em algo que Deus já fez. Tá entendendo, gente? A fé por si só é quando você crê em algo que Deus ainda fará. Mas a fé que toma posse é quando você crê em algo que Deus já fez, através da obra consumada da cruz. Uma das maiores tristezas no coração de Deus é quando seus filhos não tomam posse pela fé de tudo aquilo que Ele já fez. A fé que toma posse, meu irmão, minha irmã, é aquela que primeiramente você para de pedir. Aí vem os religiosos que ficam doidos comigo.
Mas Vinícius, está escrito na palavra que é para pedir, para bater, para chorar, para espernear. Não é assim? Então peça. Mas eu quero te dizer a minha experiência pessoal, gente, e de muitos que estão vivendo isso. A fé que toma posse é você primeiramente para de pedir por aquilo que Deus já te fez ou já te deu. Isso realmente é muito complicado para a maioria dos cristãos, porque muitos deles têm uma mente completamente religiosa, que infelizmente tem a teologia do pedir, que ainda enxergam Deus como um realizador dos desejos, o gênio da lâmpada do Papai Noel, e só procuram a Deus para pedir para Ele, e quando estão com um problema. Eu já disse isso milhares de vezes, meu irmão, minha irmã. É você que precisa ser convencido, não Deus. Ele não precisa ser convencido de nada. Ele já está convencido. E eu quero te dar alguns passos simples para que você tenha uma vida de fé que toma posse. 4 passos para você ter uma fé que toma posse. Primeiro passo, meu irmão, minha irmã. Primeiramente, pare de pedir por aquilo que Deus já fez através da obra consumada da cruz. Mas Vinícius, o que Deus já fez através da obra consumada da cruz? Assista a minha série de lives, está consumado. Foram 26 lives falando sobre isso. Gente, muitas pessoas às vezes me procuram no privado. Vinícius, me explica mais sobre a nova aliança. Assista as 26 lives. Eu não tenho o que falar mais, gente. Sabe por quê? Eu não tenho como, gente, fazer um trabalho pessoal com as pessoas. Por isso que eu faço lives abrangentes. E às vezes as pessoas vêm com algo pontual que já está nas lives. Então eu falo, gente, assista as lives. Vai lá, pague o preço. Tira algumas horas para assistir. Porque não tem como explicar um por um de novo que já foi explicado no canal. Entendeu, gente? Então eu espero que as pessoas não fiquem chateadas comigo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é parar de pedir. Parar de pedir pelo que Deus já fez através da obra consumada da cruz. Primeira coisa. A segunda coisa, você diz obrigado, você agradece por tudo. Primeiro, pare de pedir pelo que Deus já te deu e já fez. Segundo, diz obrigado, agradece a Deus por tudo. Terceiro, você crê. Ou seja, gente, agora presta atenção nisso. Não é para que isso será feito na tua vida ou será realizado, mas crer que isso já lhe foi dado. É uma diferença gigante, gente. E em quarto lugar, você vai agir em cima disso tudo. Gente, isso é muito simples. Eu vou te dar um exemplo aqui bem doido, bem esdrúxulo. Vamos supor que eu acabei de te dar R$1 milhão. Primeira coisa que você vai fazer, você vai tomar posse, ou seja, você vai pegar R$1 milhão para você. Pegou R$1 milhão, o que você vai fazer? Obrigado, Vinícius. Agradeceu. Depois você vai crer, pois tudo está acontecendo com você. E depois você age, pegando esse dinheiro para você e fazendo dele que bem entender para o bem. Você toma posse, pega aquilo, Senhor, obrigado, e age. Tá entendendo, gente? É isso uma fé que toma posse. Essa simplicidade confunde os cristãos. Pega esse exemplo, gente. Aí as pessoas acham que para ela ter, por exemplo, prosperidade financeira, ela tem que dar o dízimo. Ela acha que para ter prosperidade financeira, ela tem que fazer voto com Deus. Ela tem que fazer lá, botar no envelope o Deus, 2021 eu quero que seja maravilhoso. Eu quero isso. Aí bota no envelope, bota milão junto. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Isso é um absurdo. Gente, isso é abominação. Agora, Deus já nos deu tudo através da obra consumada da cruz. Você não tem que fazer voto, barganha com Deus para conseguir nada. Você apenas tem que ter uma fé que toma posse. Gente, agora pega esse exemplo que eu te dei do R$1 milhão para as coisas que Deus já te deu. Consegue entender? De novo, você quer saber o que Deus já te deu? São os fatos de Deus. Tem uma live lá na série Está Consumado.
Gente, isso é uma fé que toma posse. Quando você não vive por uma fé que toma posse, que se apropria, você de alguma forma está negando todo aquele sacrifício que Jesus pagou por você no madeiro. Você está negando, meu irmão. Jesus pagou um preço tão alto, custou muito caro, meu irmão, minha irmã. Teve preço de sangue, então não negue isso de forma alguma. Foi por nós, meu irmão, minha irmã, por mim e por você. Eu entendo de todo o coração que muitos de vocês vêm enfrentando da dificuldade, gente, de viver uma fé assim. Não é, gente, não é simples, mas não é fácil. Pois a religião mentiu para nós durante a nossa vida inteira, convencendo a nós que devemos pedir e convencer a Deus a nos dar coisas, atrás de coisas. Gente, isso causa dor no coração do papai, meu irmão, meu irmão. Pois já foi pago, você tem um depósito no céu, está tudo lá. Já falei nisso numa live do depósito do céu, que você tem um depósito com o teu nome, com tudo que Deus já te deu lá. Meu irmão, minha irmã, está consumado. Não está consumado quer dizer que não tem nada mais para ser acrescentado, mais nada para ser adicionado. Então somente você tem que tomar posse pela fé. Chega de colocar as coisas no futuro distante, sendo que Deus já te deu tudo há 2000 anos atrás, meu irmão, minha irmã. Isso é uma questão de fé, mas também uma questão interpretativa, de entender a palavra de Deus, aquilo que é falado na palavra. Eu sempre falo, gente, leia a palavra olhando os verbos, o que está no passado, o que está no presente contínuo, são coisas que Deus já te deu. Entender aquilo que é futuro também. O que estiver com o verbo no futuro, se referindo a futuro, no Novo Testamento, são coisas que Deus vai te dar ainda, mas que já são suas. Mas Ele vai te dar porque é uma promessa. Gente, se o que Deus falou está no presente ou passado, isso é um fato de Deus. Foi o que eu falei, gente. O que Ele te deu é um fato de Deus. Você só precisa se apropriar pela fé. Se Deus falou no futuro, isso é uma promessa de Deus. E sabemos que se Deus é fiel, todas as promessas dele são verdadeiras e vão se cumprir no tempo apropriado. Mas como, Vinícius? Esperando uma atitude santa, com fé, em paz e paciência. Mas como assim, Vinícius? Como é que eu vou esperar assim? Gente, a fé, a paz e a paciência, tudo isso já foi te dado pela obra consumada da cruz. Então o que Deus te deu como fato de Deus é o suficiente para você esperar as promessas dele. Você se apropria dos fatos, da paz, da coragem, da força, de tudo que Deus te deu. Isso vai fazer com que você tenha uma atitude santa para esperar as promessas do futuro dele. Gente, isso é incrível quando for revelado ao teu coração. Muitas pessoas dizem assim: Vinícius, se você diz que eu já sou abençoado, se você fala que Deus já me abençoou com todas as bênçãos, por que ainda eu vivo na pobreza? Meu irmão, minha irmã, isso é uma ótima pergunta e eu respondo. Você está nessa situação porque o seu coração ainda não tomou posse verdadeiramente através de uma fé que toma posse. Entenda, gente, verdadeiramente. Tomar posse verdadeiramente e não da boca falando eu creio, mas no coração. Se o seu coração realmente tomar posse disso, será o fim da tua pobreza, meu irmão. Eu te garanto. Será o fim das enfermidades na sua vida. Alguns milagres que você espera há tantos anos só estão esperando para serem declarados por você. Milagres de cura, milagres financeiros. Eles talvez ainda não tenham acontecido porque você ainda não declarou isso sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Olhe, agora eu vou te mostrar alguns fatos de Deus. Tem uma live, gente, fato de Deus, que tem vários. Assista a série Está Consumado. Agora, gente, tem um fato de Deus que para mim é incrível,
que está em 2 Pedro 1,3, que eu sempre falo. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, meu irmão, minha irmã, se você esquecer todo o resto, se o seu coração, gente, você não conseguir tomar posse de nada, mas se você tomar posse só desse fato de Deus, a partir do momento que seu coração tomar posse disso, verdadeiramente você vai ter a vida mais incrível que jamais passou pela sua cabeça viver um dia. Eu garanto a você, meu irmão, se você tomar posse pelo coração, não assim, eu creio nessa palavra, gente, é crer na alma, tomar posse pela fé. Nessa passagem, 2 Pedro 3, você vai ter uma vida extraordinária, sem limites, só desse fato de Deus, se você se apropriar dele, verdadeiramente. Esse versículo é um fato de Deus, gente, está escrito no passado, o seu divino poder nos deu, já foi dado, nos deu, já é teu, através desse divino poder, ele já nos deu todas as coisas. Quando eu leio isso, gente, eu só consigo dizer obrigado. Obrigado, Senhor, o Senhor já nos deu todas as coisas, Senhor. Obrigado, Senhor, eu vou ter uma vida próspera, a vida abundante que Jesus morreu por mim. E eu tomo posse disso, Senhor, pela fé. Eu creio, papai. Mas é com o coração, meu irmão, minha irmã. Pelo seu divino poder, Deus já deu tudo para que você tenha uma vida com a mesma qualidade que foi a vida de Jesus, gente. Tudo que Jesus tem, você e eu temos, pois nós somos um com Ele, gente. Isso é muito poder. Jesus veio para nos dar essa vida abundante. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, muito importante para uma vida, para uma vida boa, é parar, sabe o que? De dar autoridade ao diabo, gente. As pessoas dão muita autoridade ao diabo, gente. Uma autoridade que ele verdadeiramente não tem. Eu fiz uma live também na série Está Consumado, Guerra Espiritual, na Nova Aliança. Então, gente, pare de colocar a culpa de tudo ruim que acontece na sua vida no diabo, gente. Ele já foi completamente derrotado. Ele não merece autoridade nenhuma. Gente, ele tem medo de você. Ele tem medo de mim. E ele é tão medroso, que ele tenta o tempo todo transferir esse medo para você. Para que você veja ele como poderoso. Tá entendendo, gente? Porque ele é inteligente e astuto, mas ele só tem duas coisas: engano e cilada, mais nada. Se aproprie desse versículo, gente. Olha só, outro versículo também, gente, são dois versículos que são chaves para o entendimento da fé que toma posse. Outro fato de Deus está em Efésios 1:3, que eu sempre cito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Presta atenção nos verbos: nos abençoou, passado, já somos abençoados com todas, não é uma, não é duas, não é três, são todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Gente, eu já falei sobre o fato de Deus e eu quero tornar a repetir. Você nunca vai conseguir experimentar de um fato de Deus se você ficar esperando esse fato acontecer algum dia. Como se ele fosse uma promessa, tá entendendo? Tem pessoas que estão esperando o fato de Deus, que Deus já nos deu, acontecer no futuro. Isso vira uma promessa que nunca vai acontecer, porque já é um fato. Deus não vai te dar lá na frente, porque Ele já te deu aqui atrás. E você precisa tomar a decisão de ser radical, no sentido bom da palavra, no sentido de ser corajoso. Você precisa ter coragem para viver com esta fé que toma posse. Gente,
Olha para essa história incrível aqui, meu irmão, minha irmã. Quando eu li isso, meu coração explodiu de alegria. Essa história se encontra em João capítulo 6. Jesus estava ensinando para muitas pessoas. E eles passaram o dia todo juntos. E Jesus teve compaixão daquele povo, pois as pessoas não tinham comida, não tinham o que comer. Então Jesus diz a Filipe, ele faz a Filipe uma pergunta: de onde vamos tirar comida para tantas pessoas? Gente, olha só, a Bíblia, ela vai dizer que Deus fez essa pergunta a Filipe. Jesus perguntou a Filipe da onde eles iam tirar dinheiro para comprar comida, mas ele já sabia o que ele faria. Ô, meu irmão, minha irmã, sabe por que ele fez isso? Porque Jesus estava testando Filipe. Sabe por que ele fez essa pergunta a Filipe? Sabe por que ele fez essa pergunta? Para quê? Para mostrar como estava o coração de Filipe. Quando Jesus pergunta algo para você, meu irmão, minha irmã, ele quer revelar o que está no seu coração. Ele não queria obter resposta de Filipe, para que Filipe, não, a gente podia juntar dinheiro aqui, pessoal, umas moedinhas aqui. Ele não queria resposta. Eu aprendi que o Senhor nunca me faz uma pergunta para querer informações, meu irmão, minha irmã. Nunca! Ele nunca vai te fazer pergunta para informações. Mas por que ele faz perguntas? Ele somente quer revelar o seu coração para você. Quando Filipe respondeu, a resposta revelou o coração dele. E a resposta de Filipe mostrou que ele não acreditava na provisão sobrenatural de Deus. Está entendendo, gente? Jesus é incrível, ele perguntava muito, né? Justamente para quê? Para mostrar o nosso coração. Jesus nos mostra claramente como viver pela fé que toma posse, gente. Ele é o exemplo claro. Jesus não precisou orar durante horas para aquele monte de pessoa lá que estava lá sentada, gente. Eram mais de 5.000 pessoas com fome. Ele não teve que ficar orando horas. Ele não ficou pedindo ao Pai ou aos seus discípulos fazendo corrente de oração, fazendo campanha de oração. Ele não fez isso. Não ficou durante horas orando. Ele não fez um voto com Deus para que Deus multiplicasse aquele pão. O que ele fez, meu irmão, minha irmã? Lembre-se que Jesus, ele sempre fez tudo pela fé. E não usou o seu poder como filho de Deus, mas como um homem de fé. Então, meu irmão, minha irmã, ele não ficou lá pedindo, Senhor, eu preciso que o Senhor multiplique esses pães e peixes, Senhor, olha quanta gente que está aqui, Senhor, oh Deus amado, multiplica esse pão, multiplica esse peixe, oh Senhor, misericórdia. Não é assim que a gente ora, gente? A maioria de nós? Olha o que Jesus fez, gente, é um exemplo de apropriação pela fé. O verso 11 de João 6, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Gente, isso é fé que toma posse. O próprio Jesus nos mostra como viver uma fé que toma posse. Ele simplesmente pegou o pão, agradeceu. Lembra dos 4 passos que eu falei? Ou seja, primeira coisa, ele parou de pedir. Jesus não pediu para que o Pai fizesse um milagre. Ele não pediu nada. O que ele fez? O primeiro passo é não pedir, não é isso? O que ele fez? O segundo passo, ele agradeceu. Ele se apropriou daquilo. E o que ele fez? Obrigado. Ele pegou o pão, falou obrigado. E não ficou pedindo para o Pai fazer milagre. Depois ele deu graças, ele agradeceu. Ele acreditou que isso aconteceria, meu irmão, minha irmã. E o que ele fez depois disso? Ele saiu distribuindo os pães, ou seja, ele agiu pela fé. Os 4 passos da fé que toma posse. Pega, obrigado, Senhor, e age. Foi exatamente isso que Jesus fez.
Muitas pessoas pedem por coisas claras que Deus já nos deu, meu irmão, minha irmã. Existem pessoas que pedem, por exemplo, para que Deus dê mais amor para eles, gente, para eles conseguirem amar mais outras pessoas. Já vi casos assim. Por mais que essa resposta te ofenda, pode te ofender agora, meu irmão. Essa oração não vai ser respondida nunca. Senhor, me dá mais amor. Sabe por quê? O amor é um fato de Deus. Ele já nos foi dado. Ele já foi dado para você. Então você tem que se apropriar. Romanos 5,5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um fato de Deus. Está, gente, está no presente, é agora. Está derramado em nossos corações. Já está derramado, nós temos que saber interpretar a palavra, meu irmão, minha irmã. Esse amor que às vezes você tanto fica pedindo para papai, já foi derramado sobre você. Deus não pode te dar mais amor do que Ele já nos deu. Você pode aprender através da fé que toma posse a pegar esse amor, se apropriar, segurar com as duas mãos e colocá-lo em prática. Amar a todos e até os seus inimigos, meu irmão, meu irmão. Gente, quando você receber a plena revelação, se preparar, se você se apropriar desse amor de Deus incondicional, esse amor ele vai fluir de você de uma forma que até as pessoas que te arrebentaram na tua vida, você vai amá-las. A palavra faz todo sentido, gente. Quando Jesus fala, ame os seus inimigos, você fala assim, como? Como eu vou amar meus inimigos? Como eu vou amar as pessoas que me humilharam, que me pisaram, que me bateram? Só através do amor incondicional que você se apropria pela fé que Deus já te deu. Aí você vai amar. Gente, é coisa de louco. Aquela pessoa que fez a... Gente, aconteceu isso comigo. As pessoas que mais me humilharam, eu as amo. E não é da boca para fora não, gente. Eu tenho compaixão delas. Eu tive misericórdia delas. Eu desejo que elas tenham encontro pessoal com Jesus como eu tive. Eu amo demais. Gente, não tem mais sede de vingança, sede de dar o troco, nada disso. Porque o amor de Deus, ele toma conta de você de um jeito que você começa a exalar esse amor. E você começa a amar todas as pessoas ao teu redor. É uma coisa de louco, gente. A obra da cruz, meu irmão, minha irmã, é mais do que suficiente. Então tome posse desses fatos de Deus. Tenha uma fé grandiosa e uma fé que se apropria, gente. Que tem ousadia, que tem coragem, que não tem medo de vencer ou conquistar qualquer coisa, que não se perde facilmente. Tem gente que só tem fé até o primeiro problema acontecer, daqui começa a se lamentar, gente. Não coloque a autoridade aonde ela não deve estar. Meu irmão, minha irmã, Paulo era o cara. Paulo, eu gostava muito do Paulo. Eu gosto muito do Paulo, melhor. Eu gostava não, eu gosto muito dele. Gente, Paulo era doido, uma fé radical. Gente, ele estava preso, ele estava dando glória. O fogo estava pegando, gente. Ele estava preso, e você vai, e é o fogo, gente, que não para. É aquele fogo, aquele amor queimando dentro de você, exalando dentro de você, gente, a fragrância do Espírito Santo. Você quer mais de Deus, é uma sede louca, e os problemas acontecendo, e gente te humilhando, e se faltando dinheiro, e você no fogo, na fé. Aí tem gente que o primeiro probleminha acabou. Isso não é fé, gente, não tem fé. Na verdade tem a fé, mas não se apropriou dela. Tem uma fé de boca, não de alma. Meu irmão, minha irmã, não coloque autoridade onde ela não está. Não dê autoridade para as tuas tribulações. Não dê autoridade sobre os seus problemas. Não dê autoridade para eles, gente. Nós que damos. Somente agradeça a Deus pelo sacrifício da cruz, é o suficiente, gente. E existe uma fórmula, meu irmão, minha irmã. Algo que eu quero falar para você, que eu abordei isso em lives já na série.
está consumado. Mas como nós estamos falando com uma fé que se apropria, eu vou comentar por alto essas coisas aqui. Nós falamos sobre essa fé que toma posse. Nós falamos sobre os fatos de Deus, coisas que foram dadas a nós através da obra consumada da cruz. E nós precisamos aprender como tornar essa experiência real em nossa vida. Eu te dei lá no começo da live as 4 chaves, né, gente? Eu quero que você tenha uma percepção muito clara disso. Por isso eu repito tantas coisas para que você, primeiro, que você pare de pedir. Que você tem que acreditar. Que você tem que agir. Que você precisa agarrar tudo aquilo que é seu, pela fé. Eu quero te dar chaves importantes, meu irmão, minha irmã. E isso é sobre outra coisa que eu queria falar, sobre o poder das palavras. Para quem me segue, gente, sabe a quantidade de vídeos que eu tenho no canal sobre o poder das palavras e sobre a língua. Até livros eu já li e indiquei o livro da Joyce Meyer também sobre Eu e Minha Boca Grande. Muitos aqui já leram. Gente, o que sai da nossa boca tem um poder incrível. Deus criou tudo através do falar. E se nós entendemos o poder e a autoridade das palavras, nós teremos cuidado com cada palavra que sai da nossa boca. Você precisa ter cuidado com que você fala de você mesmo, parando de se amaldiçoar com palavras negativas, palavras baixas, parando de colocar identidades que você não tem. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora, meu irmão, minha irmã, que você vai começar a acreditar nisso tudo que você fala sobre você mesmo. Por muitas vezes você pode cometer uma atitude errada, mas essa atitude não representa quem você é, meu irmão, minha irmã. Essa atitude não é a sua identidade. E quando você começa a servir a Cristo, independente da forma que seja, você deve tirar do seu vocabulário algumas palavras que não representam mais você. Da minha boca, meu irmão, minha irmã, não saem palavras que expressam medo, que expressam dúvida, incerteza, impossível. Não sai da minha boca mais isso, gente. Eu tomei uma decisão de nunca mais declarar coisas ruins sobre a minha vida. As nossas palavras são muito poderosas. E o que eu quero que você entenda é que quando eu digo que você tem que parar de pedir, que você tem que dizer obrigado, agradecer, você tem que crer e agir, pare de pedir. Diga obrigado, creia e age. Quando eu fico falando isso tantas vezes para você, é porque eu sou testemunha viva do que Deus fez na minha vida, quando eu comecei a agir assim. Meu irmão, minha irmã, você sabe o que significa crer? Olha o que diz em Romanos 10:10. Com o coração o homem crê para a salvação, e com a sua boca ele declara. Gente, não cometa o erro de achar que você pode crer com o seu cérebro. E esse é o problema que muitos têm. Se na primeira crise, gente, a pessoa que crê com o cérebro, na primeira crise que aparece, ela desiste. É uma fé fraca. Ou uma fé que praticamente não existe, não se apropriou de nada de uma fé que tem dentro dela. Essa pessoa não crê verdadeiramente. Agora, como nós podemos trazer ao nosso coração uma verdadeira crença, uma verdadeira fé? E, gente, só existem 2 formas que eu vejo para você fazer isso. Uma é meditar. O que é meditar, Vinícius? Meditar significa que você vai parar, você vai pensar, você vai colocar o seu pensamento em determinada coisa, você vai focar aquilo, até que aquilo se torne uma coisa só, misturado com suas emoções, e isso é muito importante para você convencer seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu medito praticamente quase todos os dias na palavra de Deus. Não é só ler a palavra, gente, é meditar na palavra. Às vezes você lê um versículo e você medita aquele versículo por mais de meia hora, 40 minutos, meu irmão, minha irmã. O que é meditar? É como se fosse um devocional. Quem me acompanha sabe, gente, meus devocionais lá, que eu faço todo dia de manhã no canal, não é um devocional?
que eu faço nas minhas, aqui no WhatsApp e no Telegram, o que eu falo? Uma palavra, que é um versículo praticamente, e ali eu desenvolvo. O que é aquilo? Aquilo ali é meditar. Meditar em cima daquilo que foi me dado, aquela palavra. E Deus me revelou o que eu escrevi, o que eu desenvolvi de acordo com a palavra que eu li. Isso é meditar, gente. Meditar não é só ler a palavra, não. É meditar, é degustar a palavra. É ter ouvidos sensíveis para ouvir o Espírito Santo revelar para você. Mas Vinícius, eu não consigo, é difícil, eu não entendo a palavra. Persevera, meu irmão, minha irmã. Outra coisa, meditar. Eu fiz uma live, gente, lá também. Outra forma que eu medito é o soaking com Jesus. Já fiz uma live sobre soaking com Jesus. E a outra forma, meu irmão, minha irmã, para que você viva, para que você tenha essa fé no coração, é a confissão da palavra de Deus. Existem dois tipos de confissão, tá? A que você declara e a confissão de fé. A confissão de fé, gente, está em 2 Coríntios 4,13. Diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Agora, meu irmão, presta atenção. A confissão é algo muito poderoso, mas também perigoso. Como assim, Vinícius? Deixa-me explicar para você. Se você confessa algo, é porque você crê. E a segunda coisa é que você confessa para que você convença o seu coração a crer o que você fala. E aonde está o perigo aqui, gente? Muito simples. Se você não tiver muito claro que você ainda não crê, mas que a sua confissão tem um propósito de fazer o seu coração acreditar naquilo, você vai ter problema. Sabe por quê? Você não pode enganar teu coração. Se você faz uma confissão de fé pela boca e não é verdadeira do coração, você está enganando a si mesmo. Quantos cristãos enganados? Porque eles confessam com a boca, mas não é o que o coração crê, gente. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, você ter intimidade com Deus, você ler a palavra, você conhecê-lo. Não saia confessando a palavra em algo que você não crê. Se você começa a falar assim: Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aí vem um problema para você, você cai. Gente, você confessou algo que você não acredita. Porque se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se você crê nisso, qualquer coisa que aconteça na sua vida, pode ser a pior que seja, vai cooperar para o seu bem, porque você ama Ele. Então, ou você não ama, ou você não crê no que está falando. Está entendendo, gente? Então não fale o que você não crê verdadeiramente. Não adianta você confessar a palavra com a boca se você não crê no coração, gente. É uma coisa aliada à outra. Essa passagem de 2 Coríntios, gente, 4,13. O mesmo espírito da fé, cri, por isso falei. Ou seja, ele creu para depois falar. Aí ele falou: nós cremos também, por isso também falamos. Primeiro você crê com o coração, depois sai pela tua boca. Não é saindo da tua boca para depois entrar no seu coração. Está entendendo, gente? Aí que está o perigo da confissão. A coisa mais difícil para um cristão é confrontar a incredulidade do coração, gente. Isso aí é prova viva do que eu tenho visto, principalmente as pessoas que estão me seguindo. Gente, a gente prefere transferir a culpa. Nunca, olha só, guarda essa frase: nunca conforte a sua incredulidade, mas sim confronte a sua incredulidade. Nunca conforte a sua incredulidade, mas confronte a sua incredulidade. Gente, o ser humano por si próprio, ele gosta de confortar a incredulidade. Nós confortamos a incredulidade. Nós gostamos de colocar a culpa em Deus.
por conta da nossa falta de fé. Mas Deus não é um Deus ruim, nós servimos um Deus incrível e maravilhoso. E é confortável para o ego humano colocar a culpa em alguém sobre os seus erros, até no diabo. É fácil culpar alguém sobre a sua incredulidade. É muito mais fácil jogar a culpa para Deus, gente, sobre algo, do que assumir a culpa para si. Seja radical, meu irmão, minha irmã, com relação às suas incredulidades. Radical. Você precisa aplicar uma fórmula poderosa em sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu falei sobre essa fórmula de uma forma detalhada numa live também, está consumado, que é a fórmula PPPB. Então, gente, é o que? Você faz uma declaração pessoal positiva. Você faz pessoal positiva presente e bíblica. Ou seja, o que sai da sua boca tem que estar de acordo com essa forma. Agora eu vou falar de uma forma mais simples para você entender. Você deve começar a declarar coisas boas sobre si mesmo. Primeiro ponto. Para que o seu coração e você mesma se convença sobre isso. Você tem que convencer você mesmo que você é uma pessoa incrível. De frente a um espelho, meu irmão, minha irmã, ou grave um vídeo para você mesmo, para você ver depois. Comece a declarar coisas boas sobre você, sempre no presente, sempre baseado na palavra de Deus e no amor dele. E sempre no que Deus te deu já através da obra consumada da cruz. Declare que você é justo. Declare que você merece todo o amor. Declare que você é amado. Declare com firmeza, meu irmão, minha irmã, com radicalidade. Convença seu coração de quem você é em Cristo, que você é filho, que você é co-herdeiro. Declare em frente ao espelho isso, meu irmão, minha irmã. E se você ainda não acreditar nisso, confronte essa incredulidade. Porque não adianta você confessar com a boca o que o teu coração não crê. Você está se enganando. Essa fórmula, meu irmão, minha irmã, é incrível de confissão. Mas é uma fórmula que não é mágica. Não vai ser de um dia para o outro, meu irmão, minha irmã. Pare de ser cristão miojo que quer tudo pronto em 3 minutos. Algumas coisas na sua vida podem acontecer de um dia para a noite. Mas eu sei, gente, que é difícil. Faça isso todos os dias. Confesse isso todos os dias, de manhã e de noite, gente. Antes de dormir. Coloque na sua cabeça que você é bom, que você pode, que você consegue. Exercite isso em você. E quando você menos esperar, o seu coração está convencido. Nós passamos anos tentando, olha só, isso que é incrível. Nós passamos anos tentando da forma mais errada possível convencer Deus de nos dar as coisas, não é? E nós não paramos um tempinho para tentar convencer o nosso próprio coração. As pessoas estão 20, 30 anos na religiosidade, tentando convencer Deus para abençoar elas, sendo que elas já foram abençoadas, não receberam as bênçãos, estão frustradas, estão tristes e não querem tirar um tempinho para convencer o coração da incredulidade. Complicado, né, gente? Tudo que você declarar precisa ser bíblico, está na palavra, deve ser declarado com base em tudo que Deus já te deu através da obra consumada da cruz. Você vai pegar a sua escritura, meu irmão, minha irmã, e vai dizer que você é aceito no amado. E quando o seu coração te dizer que isso é uma mentira, você vai mandar todos esses pensamentos embora. Meu irmão, minha irmã, se você começar a fazer isso, confissão da palavra diariamente, combater a incredulidade do coração, fazendo soco com Jesus, meditação. Gente, é impossível você não viver uma vida incrível, a vida abundante que Jesus morreu por você. Quando você convencer o teu coração da incredulidade, você só vai tomar posse. Gente, não adianta você. Muitas pessoas falam: Vinícius, eu estou tomando posse, mas nada acontece.
Sabe por quê? Porque a pessoa está tomando posse com a boca, não com o coração. Existem incredulidades a serem quebradas. Enquanto aquela pessoa não quebrar aquela incredulidade do coração, ela não vai ter fé para se apropriar, ela não vai agir com a fé que toma posse. Porque a fé que toma posse vem do coração e não da boca. A boca só confessa o que não tem a palavra fala que a boca fala que o coração está cheio. Só que, gente, tem coisas que nosso coração ele é enganoso. Então tem muitas coisas que você não crê com o coração e você fala com a boca. Se aproprio disso, eu me aproprio, só que o teu coração tá, será? Será que eu vou receber? Então você, primeiro ponto, gente, combater a incredulidade. Não coloque os fatos de Deus no futuro, meu irmão, minha irmã, por favor. Eles estão no presente porque já foram pagos a preço de sangue. E meu irmão, minha irmã, nós vamos agora, eu vou fazer com você a oração para a gente fechar essa live. Eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita essa oração comigo. Vou fazer uma oração pausada e eu queria que você repetisse. Declarasse comigo. Claro, se você quiser, tá, meu irmão, minha irmã? Você vai declarar assim. Agora, silencia teu coração, fecha teus olhos, ouça a minha voz e declare o que eu vou falar, exatamente o que eu vou falar. Vamos lá, gente, vamos orar, feche teus olhos, escute minha voz e repita exatamente o que eu falar, gente. Olha assim, Pai, eu te agradeço por todos os fatos de Deus. Obrigado. Obrigado, Pai, pelo preço que seu Filho, o Cristo Jesus, pagou por mim naquela cruz. Continue repetindo, gente. Eu declaro que eu sou perfeito em Cristo Jesus. Eu declaro que eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Espírito Santo, me ajude a convencer o meu coração para experimentar de tudo que pertence a mim. Senhor, eu sou tão grato a Ti. E eu declaro que tudo aquilo que me foi dado já é meu. E a partir de hoje, eu irei parar de pedir. Irei tomar posse dizendo obrigado, crendo e agindo nos fatos de Deus. Me ajude, Espírito Santo. Eu declaro hoje que eu sou quem o Senhor diz que eu sou. E eu tenho tudo o que o Senhor diz que eu tenho. A partir de hoje, Senhor, eu irei parar de pedir, irei começar a agradecer mais, dizer mais obrigado. Eu vou crer e eu vou agir. Eu vou viver, Senhor, a vida abundante que Jesus morreu na cruz por mim. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Olha só, quem chegou agora, dá seu like, quem não deu. Compartilha essa live. Obrigado, meus amados, amo vocês. Se você quiser participar também no meu grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram, a descrição está aqui embaixo. O link, melhor dizendo. Clica lá e participe. Beijo no coração, até a próxima, gente. Amo vocês em Cristo. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Para terminar, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso treinamento Mente de Cristo. Um treinamento 100% online, em vídeos, áudios, meditações e PDFs que vão te ajudar de forma profunda na sua caminhada de fé. Mude o seu coração e sua mente e viva os sonhos de Deus. Além dos conteúdos da plataforma, você receberá conteúdos extras através do nosso grupo do WhatsApp. Lá também você poderá interagir com outros participantes do treinamento.
Para participar, clique no botão indicado ou no link que se encontra na descrição deste vídeo. Será um prazer te ajudar de uma forma mais próxima e pessoal. E inscreva-se aí no meu canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like. Ainda deixe seus nomes aí nos comentários para que eu possa orar pela sua vida. E compartilhe esse vídeo para edificar mais vidas. Eu estou indicando mais 2 vídeos aqui do canal. Continue comigo e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus.